Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Gilvair de Oliveira. Você está no canal Apocalipse Now. Se você não for inscrito no canal, te peço que se inscreva no canal, se inscreva no nosso canal, faça esse canal crescer, nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que essa mensagem chegue também a outras pessoas. Então, se você não for inscrito, te peço que se inscreva no canal, também te peço que deixe o seu like, deixe o seu joinha e te peço também que acione o sininho de notificações para que o YouTube possa te notificá-lo quando postarmos uma nova mensagem. A mensagem que nós iremos falar aqui tem como tema o que acontece na morte, o que acontece depois que as pessoas morrem. Eu quero compartilhar com você um texto bíblico que está em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo de número 18. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas têm muitas dúvidas o que é que acontece depois que as pessoas morrem. Claro que o que nós vamos falar aqui é em tese, é em teoria, ninguém pode afirmar 100% com certeza o que acontece na morte. Isso pode ser um ato até mesmo de fé. Alguém diz, eu falo por fé, porque na Bíblia são coisas que ocorrem por meio da fé. Então, a pessoa dizer 100% o que acontece na morte é mais coragem do que sabedoria. E nós queremos utilizar dentro desse aspecto bíblico o que acontece quando as pessoas morrem, utilizando o que está escrito na Bíblia, para que nós venhamos ter uma noção do que acontece do outro lado da vida, se é que existe o tal outro lado da vida. Algumas pessoas acreditam, por exemplo, na teoria da reencarnação. Será que as pessoas, quando morrem, elas reencarnam? Outros não acreditam na reencarnação, mas acreditam que o espírito, a alma da pessoa, fica armazenada, guardada em um determinado local. Essa pessoa não sabe o que é alma, nem tampouco o que é espírito. Porque se ela soubesse o que é alma e o que é espírito, jamais ela falaria tal coisa. Nós não vamos falar isso aqui. Vamos entender dentro da Bíblia, dentro do que nós chamamos hoje de Escritura, o que acontece quando as pessoas morrem. O que é que acontece? Então eu quero utilizar aqui o texto bíblico do livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 18. Veja o que o velho e sábio Salomão abordou. Veja o que ele disse. Disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmo como os animais. Salomão aqui vai falar do aspecto relacionando homem e animal no que acontece depois que o indivíduo morre. Veja bem, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades, todos vão para um lugar, todos são pó e em pó se tornarão. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para debaixo da terra? É uma pergunta, é uma interrogação que Salomão está fazendo. Veja que ele não está afirmando, mas ele está interrogando e dizendo quem é que foi que falou isso, quem foi que disse tal coisa. Ele está fazendo uma associação entre o ser humano e qualquer tipo de animal quando este animal morre e quando este ser humano morre. Veja que ele está dizendo que todos têm o mesmo fôlego. Esse fôlego aqui é o espírito, é o respirar. É o espírito de vida que está dentro das escrituras, abordando como sendo o fôlego de vida do ser humano e dos animais. Então o animal tem o mesmo fôlego de vida, o mesmo espírito de vida que faz com que a carne tenha vida. Assim está dizendo o velho e sábio Salomão.
Então, nós precisamos compreender isso dentro desse aspecto. Salomão diz que como morre um homem, morre um cachorro. Como morre um homem, morre um boi. Como morre um homem, morre um cavalo, morre um porco. Não tem vantagem nenhuma o corpo humano depois que morre em relação aos animais. Então Salomão diz, isso é por causa da vaidade dos homens e para que Deus possa prová-lo que eles são em si mesmo como os animais. Claro que eu vou utilizar aqui outros textos bíblicos. Por que eu estou trazendo esta mensagem? Por causa da confusão que as pessoas fazem quando os outros morrem. E aí vai utilizar um texto bíblico que está no Evangelho de Lucas, que é abordado por muitos para falar de uma parábola do rico e de Lázaro, que morreu o rico, morreu o Lázaro, um foi para um lugar de tormento e o outro foi para um local chamado de seio de Abraão, que se interpreta como paraíso. Ali é apenas uma parábola e não se pode aplicar a linguagem literal a uma parábola. Ali quer dizer a divisão que existe entre os dois universos. Esta parábola do rico e de Lázaro está mostrando a divisão que existe entre os dois universos. O céu dos céus. A divisão que existe entre céu, no singular, e céus no plural. Universo absoluto do universo relativo. Quem está no universo absoluto não passa para o relativo. E quem está no relativo não passa para o absoluto. A não ser que seja aberta uma passagem da sexta para a sétima dimensão ou da sétima dimensão para a sexta. Sabendo-se que esta passagem é sempre aberta da sétima para a sexta e nunca da sexta para a sétima dimensão. Então, nós não podemos falar em hipótese alguma que a pessoa que morre, ela já está num tormento eterno, já está num fogo eterno, já está no inferno ou coisa dessa natureza. As pessoas interpretam mal as palavras de Salomão, por exemplo, no livro de Eclesiastes, quando ele diz, e a carne volte ao pó como era antes, e o espírito a Deus que o deu. Então a pessoa pensa que após a morte o espírito é reintegrado em Deus e não é verdade. Voltar a Deus é voltar à direção de Deus. Aí nós podemos dizer que somente Deus tem o poder de trazer de volta este ser humano que não existe mais, porque após a morte cessou a existência. Vejamos o que diz o velho Jeremias no capítulo 51 e versículo 57. Olha o que ele diz. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus valentes, e dormirão um sono perpétuo, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. E dormirão um sono perpétuo. Aqui ele está falando de morte. Isso significa que a pessoa, para acordar desse sono perpétuo, ou da morte, ou voltar da morte para a vida, se é que os mortos voltam a viver novamente, e só volta pelo poder de Deus, eu volto a afirmar aqui, só Deus tem o poder de trazer de volta uma pessoa que deixou de existir. Então o velho e sábio Jeremias, ele está dizendo que esses valentes príncipes, capitães, magistrados, grandes, nós podemos falar hoje políticos, não políticos, atores, jogadores de futebol, professores, qualquer pessoa, partiu para a eternidade, ou seja, morreram, eles não voltarão a viver, a não ser que haja uma ordem do Senhor dos Exércitos, do Deus dos deuses, do Rei Eterno, para que esse indivíduo volte da morte para a vida. É isso que acontece. Mas vejamos outro texto bíblico que o velho e sábio Salomão abordou. Eclesiastes, se você tiver uma Bíblia aí, você que está me acompanhando aí no canal Apocalipse Now, se você tiver uma Bíblia, acompanha aí na sua casa, acompanha aí no teu celular, no teu smartphone, acompanha o texto bíblico. Veja o que diz o velho e sábio Salomão.
Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5. Veja o que diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então veja que o velho e sábio Salomão está dizendo que os vivos sabem que o dia vão morrer, já os mortos não sabem coisa nenhuma, eles não sabem nada. Quem morreu não tem noção. Aí você pode dizer, morreu o corpo, mas a alma está viva. Você não sabe o que é alma para falar uma coisa dessa. A palavra alma, ela vai significar psique, ou ela vem de uma palavra grega chamada psique, que vem de uma palavra hebraica chamada nefesh, que foi traduzida para psique, que é a mente do indivíduo. Eu te pergunto, caro telespectador, caro ouvinte, qual é a mente que funciona com o indivíduo morto? Não tem condição de uma mente funcionar com o indivíduo que já morreu. Se o indivíduo morreu, a sua mente parou de funcionar. Não tem como a mente funcionar. Olha o que Salomão está dizendo. Porque os vivos sabem que um dia hão de morrer, mas os mortos nada sabem, coisa nenhuma, nem tampouco eles têm recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, verso 6, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, Salomão vai dar um conselho para essas pessoas, porque quem morre ficou no esquecimento, não tem mais lembrança. Lembranças tem de quem está vivo, mas quem está morto não tem lembrança de nada. Quem morreu não lembra do que passou, não lembra se sofreu, não lembra se passou fome, não lembra se viveu de barriga cheia. Quem morreu não lembra de nada, não sabe de nada, não tem controle de nada. É o que a Escritura defende, é o que a Escritura está dizendo. E para que a pessoa não viva desiludido, porque enquanto viver não pode viver em desilusão, Salomão dá um conselho. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvo os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e o teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Aí ele vai afirmar mais uma vez, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então veja que Salomão está dizendo que na sepultura não há nada, não há nada. Não temos como estar aqui debatendo e dizendo que quem morreu está vindo trazer mensagem. Isso é a doutrina da reencarnação. Isso é a doutrina da reencarnação. E nem tampouco dizer que a alma está armazenada e guardada em um local, guardada em um lugar, que tem um lugar criado por Deus, que tem um lugar criado por Deus, que é um local onde se armazena a alma de pessoa. Quem fala tal coisa desconhece o que significa a palavra alma, desconhece o que significa a palavra espírito, desconhece a realidade da coisa. Então Salomão estava dizendo que a pessoa deve viver bem, deve gozar a vida, deve desfrutar dos bens que muitos não sabem que é proporcionado por Deus para que essa pessoa viva bem e não vive atormentado. Então, nós não podemos afirmar aqui que a pessoa quando morre está consciente. Isso é falta de sabedoria. Onde você viu alguém dizer que quando se morre está consciente? Que conversa é essa? Isso não existe.
Simplesmente não tem comprovação nem teológica, nem científica, de maneira nenhuma ninguém pode comprovar que quem morreu está vivo, está consciente em outro lugar. Isso é falta de conhecimento, é falta de sabedoria, me desculpe pelas palavras. Então o velho sábio Salomão, ele está respondendo que a pessoa quando morre, para onde ela vai? Para debaixo da terra. É para lá que ela vai. Não tem outro lugar para ela ir, ela vai para debaixo da terra. Você pode ficar questionando mais uma vez, é o corpo, e qual é a mente que funciona com o corpo morto? Eu te pergunto, qual é a mente que funciona com o corpo morto? E você pode me questionar, então é o espírito. E o que é espírito? O que é espírito? Espírito é simplesmente o fôlego de vida, é esse ar que nós respiramos, que está dentro de cada indivíduo, não é um fantasma. Espírito não é um fantasma, há um erro de interpretação por parte de muita gente quando diz que o espírito é um corpo imaterial. O espírito não é corpo imaterial. E pode até questionar as palavras de Paulo, porque Paulo diz que como existe corpo material, existe corpo espiritual. Para aí. Mas Paulo falou isso mediante a ressurreição do morto. Não o morto. Desculpe a redundância. Não morto no seu estado de morte. Paulo está falando de um corpo espiritual quando há a ressurreição do indivíduo, lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Da pessoa que morreu e ressuscitou. Aí sim há um corpo espiritual ou um corpo energético, nós podemos falar aqui. Nós não podemos negar que isso está escrito. Agora ninguém, nenhuma pessoa, nem teólogo, nem pastor pode defender uma tese que quem morre está consciente do outro lado. Isso é confusão, isso é falta de observar a escritura, isso é falta de observar conceitos científicos, porque morto não tem noção de coisa alguma. Esta é a verdade nua e crua. Doa quem doer, esta é a realidade. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Se você não for inscrito no canal Apocalipse Now, se inscreva no canal Apocalipse Now, nos ajude a divulgar estas mensagens e nos ajude a divulgar, levando esta palavra a outras pessoas. Deixe também o seu like, que é muito importante para o YouTube, o like nas mensagens, tá bom? Acione o sininho de notificação. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus.